Bem-vindo! No vídeo de hoje, ofereço-te a oportunidade de usar a minha máquina do tempo e viajar para uma época em que o nome Mike Tyson era temido por audazes lutadores que acabavam derrotados no ringue, uma vez que a sua chance de vencê-lo chegava ao fim. Tens alguma ideia de que época estou a falar? Fica até ao final. Mike Tyson versus Jesse Ferguson. O ano era 1986, quando Mike Tyson, com um recorde profissional de 17 vitórias por nocaute sem derrotas, enfrentou Jesse Ferguson. Por alguma razão, Ferguson confiava que o seu histórico de 14 vitórias, 10 por nocaute e uma derrota lhe daria experiência suficiente para parar o imparável avanço de Tyson. Antes de subirem ao ringue do Rensselaer Polytechnic Institute, em Troy, Nova York, ele fez questão de desacreditar o jovem que estava prestes a tornar-se numa lenda viva. Em 16 de fevereiro, os punhos de Tyson dariam a Ferguson uma lição difícil. Assim que subiram ao ringue, Tyson conectou com ganchos ensurdecedores no corpo e lançou a cabeça de Ferguson para trás algumas vezes. Then have some of Tyson's 12 first-round knockout victims, but now, in the Will Carl Williams fight, we saw Jesse special. He threw a tremendous left hook, missed with it, and didn't go off balance. Ferguson lutou a maior parte da primeira metade do primeiro assalto com as costas contra as cordas, o que não era um bom presságio. Tentou bloquear os ataques de Tyson e, ocasionalmente, durante o último minuto, conseguiu executar os seus próprios. Ferguson landed one good left. No entanto, a cruel ofensiva de Tyson continuou a castigar o corpo de Ferguson durante o segundo episódio. Right now, Ferguson's just fighting. Absolutely not. Would not try to win. Grande parte do terceiro round foi vivido como lutas internas, onde Tyson conseguia superar Ferguson. Mantendo-se apoiado contra as cordas até então, Ferguson conseguiu executar uma boa rajada em direção à metade do assalto, fazendo a cabeça de Tyson recuar. Has won the first 2 rounds and is controlling the third. Mas o seu estilo de luta suja seria advertido logo depois por liderar com a cabeça e segurar Tyson pela nuca. Ferguson apenas sujou mais o seu desempenho ao lançar um par de golpes após o toque de campainha que encerrou o quarto episódio, mas Tyson errou ao responder. Ferguson começou tentando mitigar os ataques de Tyson, mas só conseguiu que o seu nariz fosse partido a pouco mais de 2 minutos do início do quinto round. Como resultado desse mesmo golpe, foi enviado ao chão com severidade. A TKO defeat, not a decision. Was in trouble in both the first and 10th rounds, and now he's in trouble. Levou justo depois da contagem de 8 para se levantar, mas foi a pior decisão que poderia ter tomado. Enquanto o árbitro observava de perto, Tyson encarregou-se de bater cruelmente nele durante o resto do assalto. Rivera almost stopped it there. Ferguson sairia do seu canto batendo para o sexto episódio, antes de ser pressionado contra as cordas e castigado com poderosos golpes na cabeça. No desespero de anular os ataques de Tyson, Ferguson começou a agarrar-se ao seu corpo e a recusar soltá-lo. Por isso, recebeu um aviso passado, o minuto de início do episódio. Mas apenas alguns segundos depois, voltaria a agarrar Tyson e a impedir o árbitro de colocar alguma distância entre eles. Assim, Luiz Rivera fez o gesto que colocava fim a tudo. Ferguson havia terminado a luta gravemente ferido e como um covarde, por não querer enfrentar o seu destino. E Tyson descia do ringue como o vencedor por nocaute técnico ao minuto 19 segundos do sexto round. Mike Tyson versus Lorenzo Boyd. Afirmou que Mike Tyson era um lutador vulnerável. Criticou seu estilo de luta, dizendo que cometia muitos erros no ringue, e assegurou que, depois de estudá-lo, o que Tyson fazia era defeituoso. Quando lhe perguntaram se seria ele quem finalmente feriria Tyson, não apenas disse que poderia fazê-lo, assegurou que o faria. O que achas que aconteceu quando entrou no ringue com ele? Em 11 de julho de 86, sobre o ringue do Stevensville Hotel, em Swan Lake, Nova York, ocorreu um encontro sem precedentes. Tyson, mantendo o seu recorde invicto com 23 vitórias, 21 delas por nocaute,
enfrentou Lorenzo Boyd. Boyd, com um recorde profissional de apenas 16 vitórias, apenas 9 por nocaute e 5 derrotas, teve a audácia de desacreditar as habilidades de Tyson nos dias que antecederam a luta. Naquela época, todos queriam ser aquele que faria Mike provar o amargo sabor da derrota. Mas estavam longe de consegui-lo, e uma vez no ringue, Boyd aprendeu a não falar demais quando as suas habilidades não estavam à altura para defender as suas palavras. Após o som da campainha que dava início ao combate, Tyson saiu para ganhar. A agressividade na sua ofensiva era tão evidente que quase se podia sentir, e Boyd não sabia por onde começar para apagar o incêndio. Desde a campainha inicial, Tyson feriu Boyd com ganchos de direita no corpo, quebrando assim o seu espírito de luta. O nível de intensidade na ofensiva de Tyson era tão alto que não permitiu a Boyd montar um ataque próprio. E durante esse primeiro assalto, Tyson quebrou o nariz de Boyd. Provavelmente como uma premissa do que estava disposto a fazer ao virar da esquina. Looking for an opening. I know Boyd wants to come in with the uppercut, but hasn't shown. Solid body shots from Tyson. A minute to go in round. Boyd trying to answer back. Tyson continuou a dominar o ritmo da luta durante o segundo episódio. Os impulsos de Boyd para conseguir a vitória tornaram-se cada vez menores diante da besta que enfrentava no ringue. Finalmente, Tyson encerrou a noite com um forte gancho de direita no corpo, que coroou com um gancho de direita limpo que pousou bem abaixo do queixo de Boyd. By Jim Jacobs and Bill Clayton. Good right uppercut. Right now he backs off from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again! O poder de Tyson era irrefutável. Com esta execução perfeita, enviou Boyd de costas para o chão. Sid Rubenstein, o árbitro, compareceu ao ato como um legista na cena do crime. Chegou à contagem de 8 antes de dar por terminada a luta. Quando Tyson e o seu canto estavam a celebrar a vitória por nocaute ao minuto 43 segundos do segundo round, Boyd ainda estava caído no chão. Depois da luta, os testemunhos de Boyd sobre Tyson mudaram drasticamente. "Ele é mais forte do que eu pensava", afirmou. "Ele me pegou muito bem na caixa torácica e então fiquei com medo", assegurou. Quando lhe perguntaram se via Mike Tyson vencendo qualquer peso pesado do momento no futuro, Boyd apenas respondeu: "Sim, ele irá atrás de todos." Lorenzo Boyd aprendeu a não ser tagarela da pior maneira possível. Mike Tyson versus Trevor Berbick. Em 22 de novembro de 86, a profecia cantada por Lorenzo Boyd, ao ser derrotado por Mike Tyson, começava a cumprir-se. Sobre o ringue do Hotel Hilton em Las Vegas, Tyson enfrentou Trevor Berbick como desafiante. Berbick deveria defender o seu recém-conquistado título de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe, e o seu estatuto de campeão fez-o confiar demais em si mesmo. Apesar de reconhecer publicamente os méritos que Tyson havia conquistado a socos, Berbick assegurou que não se importava que ele fosse o seu desafiante, porque ele era o campeão. Berbick assegurou que treinava duro e se preparava fisicamente e mentalmente para o pior. E Tyson não era o pior. Chegou mesmo a chamar-se um soldado da cruz, capaz de vencer todos os demônios. Mas uma vez no ringue, o soldado ficou sem munições para a batalha. O dano no segundo round começou com Tyson mandando Berbick para o chão com uma série de golpes que terminaram com um gancho de esquerda. Apesar de ter caído de forma estrondosa, levantou-se indicando a Mills Lane, o árbitro, que estava bem para continuar na luta. No entanto, era evidente que não estava. A sua fraqueza ficou exposta ao tentar segurar Tyson em rebites e pará-lo. Mesmo, sujou seu desempenho batendo em Tyson durante um descanso. A ação covarde que lhe valeu uma advertência de Mills Lane, que lhe ordenava que jogasse limpo. Mesmo no final do segundo round, chegou ao fim para Berbick. Um gancho de esquerda mortal pousou sobre a sua têmpora e, numa reação tardia, finalmente caiu sobre o assento dos seus calções. Berbick tentou recuperar-se, mas tropeçou em direção às cordas perto do seu canto e caiu. Soldado abatido, deve ter sido ouvido na sua mente. Tentou endireitar-se, mas os seus braços não conseguiam segurá-lo. Cambaleou na direção onde tinha caído originalmente, no centro do ringue, e caiu novamente no chão. Era uma cena dantesca.
Tentou levantar-se mais uma vez, mas tropeçou em direção a um canto neutro. A essa altura, a contagem de Lane tinha chegado a 9. Quando Berbick finalmente conseguiu ficar de pé, não passou na inspeção de Lane. Imediatamente, por sua segurança, a luta foi interrompida. Assim, Mike Tyson passou à história tornando-se o campeão de peso pesado mais jovem da nobre arte do boxe. E que luta! Se chegaste até aqui, agradeço-te. Gostaste desta viagem de volta ao passado? Lembra-te que não há melhor maneira de apoiar o meu conteúdo do que deixando o teu like no vídeo. Conheces outro lutador que ficou abatido após a sua luta com Mike Tyson? Fala-me sobre ele nos comentários.